Você aí, meu amigo, que acha que as suas posturas estão adequadas e você está seguindo um caminho adequado para o despertar da consciência, para esse momento de transição tão falada, né? Transição Uhum. planetária. Será que você não tem aí essas questões ainda, esses apegos e está aí vivendo ainda no vitimismo e achando que está tendo aí a postura aí, está sentindo aí o rei da cocada preta? E de repente não percebe que muitas vezes nas posturas, nos pensamentos, nas suas ações, vocês vão estar ali demonstrando muito vitimismo em relação às coisas e não tem ideia do quanto o vitimismo impacta diretamente neste momento tão crucial que nós estamos vivendo, o despertar de consciência, nessa transição planetária. Vamos parar para discutir um pouquinho sobre isso nesse bate-papo aqui com Pierre Lewis, terapeuta holístico, que E atualmente Nelson Cunha. Nossa, um ano atrás eu estava falando sobre isso e só piorou, né? Porque é uma coisa que parece que quanto mais o tempo passa, mais vítimas as pessoas estão se tornando, né? é. E aí acho que tem um ponto importante aí para a gente já tentar startar aqui o nosso bate-papo, Pierre. É, as pessoas, será que têm noção do quanto o vitimismo impacta no despertar da consciência? Eu acredito que não. A grande maioria não. Até porque, na verdade, se a gente for parar para analisar, existe uma busca desenfreada assim pelo despertar de consciência, né? Mas muita gente parece que tá nessa como se fosse uma coisa assim, sabe aquela medalhinha de escoteiro para eu botar aqui na minha faixa e falar assim, despertei, ok, sou espiritualizado. Mas a grande maioria não tem ainda noção do o que o despertar consciencial causa de mudança na vida das pessoas, sabe? É uma mudança muito profunda, muda desde a sua simples forma de conceber as coisas, né, tanto energeticamente quanto consciencialmente e tal, como até mesmo como a forma como o seu próprio corpo funciona, né? Porque nós não deixamos de ser aglutinados de energia, né? O Pierre faz um trabalho sensacional e muito importante nesse processo, esse momento tão falado de transição planetária, para que cada um de nós possamos fazer algumas reflexões e perceber se as posturas que nós estamos tendo em relação à vida, às pessoas, a gente mesmo, se elas estão mais adequadas, mais alinhadas, né? Para que você realmente possa atingir um estado vibracional mais elevado. E aí, hoje, Exato. esse tema tão importante, vitimismo, e o Pierre já começou a falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa fazer algumas reflexões. Porque muitas vezes, né, Pierre, as pessoas às vezes têm certas posturas e nem elas percebem certas posturas que elas Sim, têm por conta do comum na sociedade. As pessoas sim. têm certos hábitos, você entra nesse padrão de sociedade, bate-papo, quando alguém está ali reclamando de alguma coisa, você já entra para reclamar também, e não percebe que até a reclamação está diretamente ligada a essa questão do vitimismo. E aí, Pierre, Tá completamente ligada, né? então, e aí eu queria que você trouxesse dentro dessa tua visão bastante espiritualista, essa questão vibracional, essa questão do vitimismo, o quanto ela impacta no seu campo áurico, na tua frequência, nas tuas relações, e o quanto isso impede a pessoa para poder se expandir mais consciencialmente. Sim. Bom, assim, o impacto, ele é catastrófico, né? Ele é gigantesco. Por quê? A gente está falando de uma energia que o vitimismo ele está ancorado nas energias mais baixas, né? Dentro dos campos vibracionais nossos, ele está ligado às energias mais baixas, tá? Primeiro, ele já é ruim por si só porque ele afeta diretamente o corpo emocional, né? E eu costumo sempre dizer que o corpo emocional do ser humano, ele é aquele primo chato do churrasco, né? Que
ele não é importante dentro do processo evolutivo, porque dentro do processo evolutivo a gente precisa adquirir a estabilidade das emoções. Mas, ao mesmo tempo, para nós, seres humanos, que somos passíveis de emoções no nível em que a gente sente elas, né? Ou seja, a gente sente as emoções com uma intensidade que eu poderia dizer aí que seria na sua magnitude, ele acaba se tornando importante, sim. Então, já temos aí um problema. Ele está ligado a energias baixas e ao corpo emocional. O vitimismo ele leva você para campos depressivos, né? E você não só cai vertiginosamente, como campos depressivos leva você para fora do que seria a chamada faixa de tolerância. Aí como é que você vai galgar uma consciência mais elevada se você está abaixo da chamada faixa de tolerância vibratória, que é aquela faixa onde a gente tem ali a liberdade para vibrar com energias superiores e inferiores, né? E, e o vitimismo, ele meio que te arrasta para baixo, é quase como uma âncora. Eu também acho que o vitimismo, além de tudo, né, para coroar, vamos dizer assim, as pessoas falam assim, ah, mas o vitimismo, ele é meio que uma coisa pandêmica, ele vai passando de uma pessoa para outra e é como se fosse uma epidemia que vai se alastrando. Então, beleza, eu não vou contra as pessoas que pensam isso, mas eu não concordo, tá? Pé, mas por que que você não concorda? Porque a gente teve uma pandemia mesmo, agora há poucos anos atrás, né? E ainda estamos saindo dela, não saímos completamente, e tem gente que não pegou a, o chamado vírusinho do mal da pandemia. Então, se a gente está falando de uma pandemia física, vamos dizer assim, científica, falando de uma visão mais concreta e real para o que acontece no nosso mundo material, e tem gente que não pegou, por quê? Porque está completamente fora daquela faixa de frequência, e aí entra a minha crença, e eu acho que a sua também, de que tudo é faixa de frequência. Se você não tiver numa frequência adequada àquela situação, você não vai absorvê-la, seja positivamente ou seja negativamente. Como é que o vitimismo pode ser, por exemplo, comparado com uma coisa pandêmica e que vai te infectar, a não ser que você realmente esteja propenso a ele? É bom, mas isso é a minha visão, né? Pierre, eu acho que eu não tenho como discordar de você. Se a pessoa entende que é pandêmico, todo mundo vai pegar, já está se colocando na posição de vítima, né? Eu sou uma Exato. vítima, serei contaminado pelo vitimismo, paciência. Mas é interessante isso, porque a partir do momento que a pessoa, se ela tiver consciência do quanto o vitimismo não é bom para ela, é prejudicial, é natural que ela tenha que assumir uma postura e evitar entrar, ser contaminado, digamos assim, pelo tal do vitimismo. Da mesma maneira que todo mundo procurou se precaver, né? Tentar buscar medidas, por exemplo, para não ser pego pela pandemia. Agora, se Sim. você se entrega, você não está tendo noção do quanto o vitimismo é prejudicial para ela. Aliás, Pierre, eu vou abrir um parênteses aqui e dizer que, ao meu ver, o vitimismo, eu acho que ele, nesse momento, ainda acaba sendo algo pior do que a pandemia que nós tivemos. Não sei se eu estou sendo muito Concordo, radical, mas se pensarmos a concordo. longo prazo, pensarmos na questão vibracional, energética de cada um, o vitimismo ele impacta de uma forma que vai ressoar na sua vida por tempo indeterminado até que você acorde. Sim. Então é importante que as pessoas dêem um olhar para isso, não é mesmo? E não tem vacina. É verdade. A única vacina é você se conscientizar, né, que tem esse padrão vibracional e fazer alguma coisa para mudar isso. Sim. Sabe o que eu acho interessante, meu amigo Nelson, é que por mais que as pessoas, vamos dizer assim, se tornem vítimas cotidianamente do vitimismo, né? Ficou estranha essa frase, se tornem vítimas do vitimismo, mas enfim.
Enfim. Porque ela, tipo, sai de casa, vai para o trabalho, encontra alguém reclamando, ela volta para casa, tem alguém reclamando, né? Ela entra na rede social dela, tem gente reclamando, seja da ação política, seja da falta de policiamento do bairro, seja do pão da padaria que diminuiu de tamanho, o recheio da pizza que está menor, enfim. Hoje o que não falta são reclamações e apontamentos. E aí a pessoa, daqui a pouco, ela se vê meio que sendo envolvida, né? Ela fala assim, ah, mas é muito difícil, Pierre, é muito difícil, Nelson, a gente lutar contra essa maré que ela vem e te sobrepõe, e aí você se afoga. Eu não discordo que seja difícil, mas é uma tarefa diária. Aí eu pergunto, se fosse realmente uma maré que viesse em sua, ao seu encontro, né, em sentido contrário a você, você não ia lutar com todas as forças para poder se livrar daquela maré que está te arrastando para o mar profundo, né, e tentar sobreviver? Sim, a analogia é a mesma, né? Perfeito. É que talvez as pessoas não tenham noção, né, do buraco que ela está se enfiando, né, não tem percepção das consequências que podem trazer. E aí você falou uma coisa interessante, Pierre. No momento que a pessoa fica ali vendo tudo isso, conversando com pessoas só reclamando, ela entra naquela postura também de reclamar junto com a grande massa. Você vê, liga a televisão, é reclamação. O que acontece é que a pessoa acaba se sentindo impotente diante Sim, das coisas. E a sensação de impotência, que é uma das coisas, mas uma das consequências do pensamento de vítima, de vitimismo, ele é terrível, porque você acaba por sobrepor um potencial que o ser humano tem de resolver, de se superar, e ele vai abafando isso, né? É aquele tal negócio, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que, por tanto reclamar, ela passa a acreditar que realmente a vida é terrível, que tudo é muita dificuldade, e que enquanto o mundo não mudar, eu não tenho como mudar as condições em que eu vivo, que eu sinto. Então a pessoa vai pondo na vida dela, né, algumas questões e ela se sentindo inferior, impotente. Então não tem outro caminho. Ou você muda esse padrão, ou é como ir se afundando na areia movediça. Se você não muda esse padrão, como você vai ter coragem de falar em ascensão consciencial? Se só essa coisa mais. Eu vejo como algo bem básico, né? Na questão do despertar, de consciência, despertar espiritual. Esse é um ponto básico. O vitimismo é básico, porque as pessoas precisam começar a observar que no dia a dia ela tem certos padrões de pensamento, de falas, né? Certos discursos tão comuns que elas têm e que não percebe que ali ela não está favorecendo em nada a exteriorização de um potencial que ela possui. E ela vive naquele padrão ali de uma espécie de entrega e fica sempre na dependência de que o mundo mude para que alguma coisa na minha vida também se modifique. E ao verdade. meu ver, a verdade é uma só. Você é que está buscando despertar de consciência, que é aí nessa onda, meus queridos, ou você muda esse padrão, ou o básico, a lição de casa você não está fazendo para isso. Precisa mudar esse padrão, parar de reclamar e começar a entrar numa outra frequência, uma vibração que te eleve. Porque não é nada externo a você que vai vir aqui para poder te auxiliar nesse processo. É um processo individual. Tá? E o que é interessante, né, Pierre? A gente não tem como mentir para o universo, não dá para esconder nada, né? Porque você Não não tem dá. que ter algo de você mesmo, né? Você pode esconder de todos, né? De todas as pessoas, até de um parente mais próximo, mas você vai saber. Se você vai saber, o universo sabe. Mas eu vou fazer que nem você, né? Vou falar com os nossos ouvintes, ou 30 ou 40, não sabemos, né? Que Sim. vão estar nos vendo aí. Meu amigo Joãozinho, como eu gosto de falar. Você que gosta de dizer que é muito difícil, que vai esperar o mundo mudar, lembre primeiro que você faz parte do mundo também.
Então, para o mundo mudar, você precisa começar com o seu mundo, com a sua perspectiva sobre o mundo, e não adotando a perspectiva de outras pessoas. Eu acho que eu vou até pegar pesado também, que nem você falou, mas eu pego um pouco mais pesado, né? E eu costumo dizer assim, esse vitimismo que a gente está vivendo hoje na sociedade, que meio que se alastrou, e hoje, só se você for um cego para você não ver como a sociedade se tornou doentia e dependente das próprias desculpas que ela mesma inventou, né? Isso não começou agora. Isso começou há muito mais tempo, lá atrás. Isso tem sido um plano que vem sendo implementado e colocado mês após mês, ano após ano, para minar a sua fé, para minar a sua perspectiva de mundo, para enfraquecer a sua vontade. E hoje o que a gente vê são pessoas que procuram o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil vai resolver os meus problemas. Não vai resolver. Muitas vezes o caminho mais fácil, ele é aquele atrativo que chama atenção aos olhos, porque ele traz uma solução prática e rápida naquele primeiro momento, mas ela gera um outro problema muito maior. É assim, por exemplo, com uma série de medicamentos. Às vezes a pessoa procura um medicamento para resolver um problema, sei lá, de impotência sexual, por exemplo. E aí aquilo vai trazer uma solução para ela imediata para o problema dela. E daqui a 3, 4, 5 anos ele está impotente de vez, aquele medicamento não funciona mais. Então, ou seja, as pessoas não se preocupam com o longo prazo, elas se preocupam com o já. Mas esse já é o que resolva com a lei do mínimo esforço. E, velho, não resolve. Até para a pessoa morrer, pegar a pessoa e enterrar, tem esforço. Sim, Para perfeito. nascer, tem esforço. A mãe faz um esforço desgraçado, né? Se ela não faz, o médico vai lá e corta ali a barriga, né? Arranca o bacuri para fora, que também tem um esforço, né? A própria criança tem um esforço de respirar pela primeira vez sozinho, para poder ele vir ao mundo. Se ele não respirar sozinho pela primeira vez, ele não vai nascer, porque ele estava condicionado ali ao cordãozinho umbilical fazer tudo por ele. E eu acho que o vitimismo ele está condicionado a toda essa programação que já vem há algumas eras aí sendo implementada, sabe? Perfeito. Também concordo. É, a gente vai buscando aí entendimento sobre várias questões da vida, tentando aí, eu aos meus 60 anos, tentando ainda entender o que é viver, né? Porque são perguntas aí que a humanidade faz aí há séculos e tem dificuldade de ter uma resposta clara, porém, a experiência, a vivência, né? Essa busca constante de respostas para as várias perguntas, hoje eu tenho um entendimento que três coisas básicas são responsáveis pelos grandes desequilíbrios que o ser humano tem. Eu encontrei três que para mim faz muito sentido. É medo, apego e dependência. Então, quando se fala em vitimismo, gente, geralmente a pessoa que ela já traz medo na vida dela, ela busca responsabilizar o que está fora, né? Ou se ela tem medo de encarar os desafios, ela busca justificativas no que está fora. Então, o medo eu vejo que ele já está ali junto com o vitimismo. E por conta do vitimismo, ela gera apegos e dependências, ou seja, eu Exato. dependo que o outro mude, eu dependo de que o outro pare de atormentar minha vida, eu dependo que aquele meu amado volte para minha vida, e fica ali, eu dependo de ganhar isso para poder viver melhor, eu dependo de algo externo para ser feliz, e aí vai gerando uma série de dependências ali e gera os seus apegos, né? Ela fica agarrada a certos padrões, a pessoas. Então eu vejo que o vitimismo ele está muito ligado a situações que a pessoa vive, relacionamentos que se tornam, sabe, tóxicos muitas vezes para ambos os lados, né? Principalmente aquele que vive na questão do vitimismo, e a pessoa tem dificuldade de lidar com os acontecimentos da vida.
porque ela vive um padrão que nada acrescenta de positivo. Se acrescenta é muito pouco, porque ela está acostumada a ver a vida como se a vida fosse uma luta, né? Eu acordo de manhã, vou entrar no ringue para lutar, tadinho de mim. Então, se eu lá no final do dia não acontecer, eu não conseguir resolver nada, mas você tem uma justificativa, né? Que a vida realmente é dura e o desafio estava muito grande para mim. E aí a Verdade. pessoa, por conta disso, ela tem uma grande dificuldade de exteriorizar um potencial que tem, que não está relacionado a uma luta contra nada. Esse é um ponto que às vezes eu gosto de trazer aqui à tona, falar um pouquinho, porque as pessoas acham que para vencer, conquistar alguma coisa, ela tem que lutar contra algo. Mas eu vejo que, aí depois eu quero a sua opinião, né, Pierre? Eu vejo que a pessoa, quando ela se coloca no embate contra alguma coisa, é natural, pela lei de ação e reação, que a vida vai te dar sentido contrário também. Então, se eu quero bater, eu vou receber o tapa também. E Uhum. aí não há, você não consegue conquistar uma situação de equilíbrio, prazerosa. Eu acho que tudo na vida a gente tem que aprender a conquistar de uma forma mais tranquila, mais plena. Isso implica uma mudança de postura, você sair do vitimismo e começar a observar que a vida, na realidade, ela existe aí para lhe dar prazer, satisfação, alegria. Isso é um desafio nosso, né? Sim, sim. Eu até concordo de que seja uma luta, vamos dizer assim. Só que o que a grande maioria não percebe, e aí por isso vira vitimismo, né? É como você colocou muito bem, essa luta contra alguma coisa externa. É contra o trabalho, é contra o patrão, é contra a sociedade, é contra o pensamento político, mas não, a luta é contra você mesmo. É contra a sua sensação de incapacidade em relação a alguma coisa. É por isso que quem me conhece aí há mais tempo, como você mesmo, já ouviu falar essa frase, né? Que eu vou falar agora. Eu não concordo com aquela visão que a, a espiritualidade traz, que diz assim: a pessoa não muda pelo amor, ela muda pela dor. Não, não concordo. Por Uhum. quê? Se as pessoas mudassem pela dor, estaríamos vivendo anos de luz, não precisaria nem de Cristo voltar. Gente, quanta dor tem no mundo, sabe? Eu não concordo. As pessoas são preguiçosas o suficiente, sim. E quando eu digo isso, estou falando para você, meu amiguinho. Tá vendo aí? Você é preguiçoso, sim. O suficiente para fingir que não é. E para botar a culpa em alguém, esperando um salvador, sabe? Seja ele Cristo, seja ele a igreja, seja ele um ET que vai te abduzir, seja ele o seu pastor, seja o seu terapeuta, seja o seu melhor amigo, seja o seu psicólogo, seja quem for, contanto que não seja você, né? Uhum. Mas a vida não é assim. A vida, ela é dura, sim, mas ela é dura, como dizia a minha avó, para quem é mole. A vida vai bater firme, sim, mas não se trata, como o próprio Rock Balboa falava, né? Do quanto você está disposto a apanhar, mas do quanto você está disposto a levantar e tentar de novo. A filosofia do tentar de novo, ela é sua e ninguém pode tirar isso de você. As pessoas podem, o mundo em volta de você, podem tirar tudo de você, até a sua fé, mas ninguém pode tirar de você a possibilidade de você falar assim: não, eu vou tentar outra vez, eu vou fazer de novo, vou fazer melhor. Porque isso é decisão pessoal, é livre-arbítrio. E é por isso que eu digo que as pessoas não mudam pelo amor ou pela dor, elas mudam quando cansam. Porque Uhum. quando a pessoa finalmente cansa de tomar pancada, né, e que ela não está percebendo que, na verdade, ela não tem ninguém batendo nela, ela está dando narigadas no punho de alguém, Uhum. né? Aí ela fala assim: não, cansei de ser sparring do mundo, de ser saco de pancada, agora vou mudar. E aí a coisa muda. Perfeito. Acho que não tem outro caminho. A Não questão tem do outro caminho. vitimismo, a questão do vitimismo é interessante, Pierre, que, ao meu ver, leva até essa questão desses extremismos, essa polarização que a gente muitas vezes vê na sociedade,
de grupos que parece que quer enfrentar o mundo, se impor para o outro um padrão que ele entende que é o correto. Eu vejo que até aí está muito presente o vitimismo. É como se você estivesse dizendo, nós somos vítimas, precisamos impor a nossa opinião, impor um padrão. E aí começa aquela luta, aquela briga, que eu vejo que é aqueles extremos que as pessoas chegam na sociedade, né? Exato. Está levar até níveis mais extremos, mas por trás disso também está o vitimismo. Ela não Eu acho que consegue. está completamente entrelaçado. Está entrelaçado, porque a pessoa não. Ela leva uma ideia de que ela tem que impor algo, por quê? Porque ou ela tem dificuldade de lidar com aquilo com ela, ou ela não aceita e quer que o outro aceite primeiro, né? Uhum. Pensando nisso, até nas relações, né? Entre pessoas, casais. O vitimismo, quando está presente, ele é bem complicado, né? Porque você fica sempre Sim. na expectativa de que o outro faça o que você espera, seja do jeito que você quer, porque se não for assim, você não vai estar bem. É mais uma Ele vai coisa, ter que nutrir a sua necessidade, né? no mínimo, justificar, né? Porque eu sou assim, mas o outro precisa concordar comigo, né? Porque é engraçado isso, né, Pierre? As pessoas, às vezes, elas estão tão na postura de vitimismo e elas até, não sei, eu acho que ela por dentro ela até questiona. Então, ela vai descarregar isso em alguém na esperança que o outro ratifique. Realmente, você é um pobre coitado. E ela sai feliz, né? Porque muitas Sim, vezes a sim, gente encontra a pessoa que, quando ela vem descarregar lá suas reclamações, se você não concorda com ela, ela se aborrece contigo e vai embora. sim. Deixa de ser vítima em 2 segundos. E você passa a ser inimigo porque não concordou com ela, né? Sim, sim. E a pessoa muitas vezes Mas traz, essa visão que você trouxe, eu acho que está completamente entrelaçada, Nelson. Sabe? Essas causas extremistas e tal. Por quê? O que que o vitimismo traz para nós, se não justamente a ideia de que você está excluído, né? Você está fora. O vitimismo, a pessoa que tem vitimismo, que se sente vítima de algo, ela é vítima, então ela está fora, né? perfeito. Seja de um grupo, seja da família, seja do que for. Então, é onde esses movimentos extremistas ganham força. Por quê? Porque você, não, vem fazer parte do nosso movimento. Você vai ser incluído. E aí Uhum. essa bandeira de inclusão que tem sido, né, levantada aí, trazida com tanta força nos últimos anos, é o que faz com que agregue, vamos dizer assim, um número muito grande de pessoas tentando impor algo, quando na verdade é um bando de gente se sentindo vítima e se juntando para poder compartilhar o seu próprio vitimismo. E aqui a Vai ter gente gente que vai me xingar aí com essa frase que eu falei. não, mas vamos esclarecer isso, né, Pierre? Porque em nenhum momento nós estamos aqui questionando as escolhas que cada um faz com relação, sei lá, à vida no modo geral, seja lá o que for, seja na profissão, seja nos seus relacionamentos, seja na sexualidade, seja na sua profissão, pouco importa, acho que cada um tem que O seguir que aquele for. caminho que ele se sinta bem. Porém, quando a pessoa entra nesse processo de defender alguma coisa, eu fico preocupado se ela está reconciliada com aquilo dentro dela. Se eu tenho essa necessidade de expor, de lutar contra, a pergunta é: será que eu estou me aceitando dentro daquele padrão? Primeira pergunta que eu faço, Boa. eu tenho minhas dúvidas. Então, aqui nós não estamos trazendo nenhum, não queremos criar polêmica, mas assim, trazer reflexões, para a gente parar e olhar para isso com um pouco mais de distanciamento. Sem um Uhum. envolvimento com essa situação que tanto se fala, mas a pessoa procurar olhar com um certo distanciamento. Então, muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade até de se aceitar, então ela busca na sociedade uma forma de que alguém olhe para ela e fala, não, tá certo, tá tudo bem você ser assim. É uma questão de postura, mas eu acho que antes disso já está a não aceitação, já está a Sim, postura de sim. vitimismo que deve ser olhada, porque, Pierre, a pessoa sendo o que ela é, quando ela se aceita, ela está bem, ela está feliz, ela não tem que impor nada para o outro, né? Porque é só assim que você pode estar num relacionamento pleno, de bem com a vida. Então, uma vez Isso é muito claro, isso que você está falando. Por quê? Assim como existem pessoas
que tem essa necessidade de ficar defendendo, né, e impondo quase a coisa goela abaixo do resto da sociedade, eu penso da mesma maneira que você. Para mim, a pessoa que faz isso, em verdade, ela não está ainda totalmente satisfeita do caminho que ela decidiu trilhar e daquilo que ela escolheu. Perfeito. Eu também Eu vejo penso assim. da mesma maneira. Tem aquelas pessoas que, sei lá, pesam 120 quilos, botam um biquíni fio dental e vai para a praia. E que se dane, eu estou bem comigo mesmo, né? Estou pouco me importando com o mundo. Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, Perfeito. sabe? Então, ou seja, é muito tênue a linha entre o fato de você ser exatamente vítima da sociedade e você ser, na verdade, vítima de si mesmo. Pierre, eu vou te contar uma história aqui. Eu vou abrir aqui uma coisa mais pessoal, porque eu, aos meus 23 anos de idade, eu sofri um acidente de trabalho. Nesse acidente de trabalho, eu sofri queimaduras pelo corpo, e principalmente os braços foram mais queimados e tal, tive queimaduras de terceiro, quarto grau. Fiquei lá uns bons anos em tratamento. E eu, Uhum, jovem, era solteiro, né? Garotão, gostava de andar de moto e tal, sempre no meio dos colegas, amizade. Mas daquele acidente em diante, aquilo me impactou demais. Eu me olhava no uhum, espelho, via os braços todos cheios de cicatriz, e eu não conseguia aceitar aquilo. E aí era interessante aqui, só buscando um conceito que eu acho que está bem dentro daquilo que a gente está falando. Onde eu ia, todo lugar que eu ia, as pessoas reparavam e ficavam olhando meio de rabo de olho. Alguns vinham até perguntar: mas o que que foi isso? E isso me incomodava muito. Então, todo lugar que eu uhum. ia, as pessoas ficavam me olhando, né? E aí eu só procurava andar de camisa de manga comprida, e aí eu evitava de ir em certos lugares, porque as pessoas olhavam muito e eu me sentia muito mal com aquilo. E aí o tempo passou e eu estava numa busca de entender vários aspectos. Eu acho que até esse acidente startou aí um movimento de busca de respostas, uma busca mais interior. Provável. Ué, com certeza eu afirmo isso, mas foi mesmo, né? E aí, em dado momento, comecei a pensar que tudo na vida você tem que solucionar. E até o fato de você se reconciliar com uma situação é uma forma de solução. Sim, Então, não que a solução seria simplesmente fazer desaparecer as cicatrizes, mas a hora que eu me reconciliasse com aquilo, eu estaria também resolvendo aquilo. E aí fiz um trabalho comigo e aprendi a desencanar com relação àquela queimadura. Eu, inclusive, voltei ao meu trabalho, né, porque trabalhava muito na área marítima, é um trabalho meio uhum. braçal, e eu falei, não, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, desencanei. Foi incrível que naquele momento em que eu me desencanei, as pessoas não percebiam mais. Nós estávamos em grupo, batendo papo e tal. Aí, quando eu tive queimadura, você teve queimadura quando? Olha aqui meus braços. Nossa, eu nem tinha reparado, né? Por quê? Porque quando você põe atenção numa coisa, o mundo também põe atenção. É ali que está, Exato. né? É ali que está a tua energia. E aí eu quero convidar as pessoas. Aonde vocês estão pondo a energia de vocês? Onde vocês estão focando uma ideia, um conceito, se apegando naquilo? Aonde a tua energia está, é onde você está, porque você não é físico, você é energia. Onde tua consciência foca, é lá que você está. Agora, você está onde? No vitimismo, no sofrimento, na dor, na carência, na falta de. É mais isso que você está criando e promovendo na sua vida. Não é isso Sim, mesmo? sim. E aí é até clichê essa situação, porque a gente volta para uma frase que é super ouvida e super clichê. A maioria dos médicos, terapeutas, médiums, né, falam que você é e você atrai porque você vibra. Mas como eu vou falar o contrário? Você acabou de dar um exemplo prático de que quando você botava a sua atenção em cima de um acidente que você sofreu, de, né, as cicatrizes que você ficou, todo mundo percebia, todo mundo captava, porque a sua energia estava focada ali. Então você atraía pessoas com o mesmo foco que você. A partir do momento que você desencanou a coisa, todo mundo parou de perceber também. Então, ou seja, isso é um exemplo prático. E quantas coisas no nosso dia a dia
Esse exemplo prático não pode ser colocado também. Coisas que às vezes você aí está todo complexado porque você é gordinho, porque você não tem cintura, coitadinho de mim, porque eu não sou rico, não sou milionário. Trabalha, que você vai chegar lá. Ninguém nasceu rico a não ser que tenha, sei lá, sido o filho do presidente ou de alguma pessoa rica, sabe? E mesmo assim ela não é rica. Ela é filha do cara rico. Se o cara rico decidir que não vai deixar nada para ela, ela não vai ficar sem nada. De repente, num próximo podcast, a gente traz o tema aí inconformismo, né? Que é outro ponto É, muito inconformismo é interessante. bom. Eu mesmo sou inconformado com o mundo do jeito que ele está. Mas é por aí. Por isso que é importante a gente estar ligado aí, começar a observar certas posturas que impactam em nossa vida. E aí, trazendo esse gancho, né? Sobre a pessoa estar vibrando e atrai para a vida dela, até quando a pessoa está no nível de reclamação das coisas, ela vai atrair pessoas que também reclamam. E aí, se ela olha Sim. ao redor, isso aqui está reclamando, isso aqui está reclamando, ela fala, eu estou certo então, tá vendo? Todo mundo à minha volta está reclamando que nem eu, então estou Ou ela correto. vai atrair mais dessa coisa. E aí fica aquela retroalimentação, né? Sabe Deus onde pode chegar Uhum. isso. Vai atrair ou pessoas que estão na mesma frequência, ou mais dessa coisa, né? Mais Sim, disso. Você está perfeito. alimentando. Mas a gente está brincando aqui, né? Falando descontraídamente, mas a gente sabe o quão difícil é realmente a pessoa sair de um processo de vitimismo. Muitas vezes ela não consegue sozinha, ela precisa de apoio, mas aí é onde entra a grande questão, a grande chave, o grande gancho, né? Assim, eu penso que não só o vitimismo, como todo e qualquer tipo de condição que possa trazer alguma desregularidade, seja para o corpo, para a mente ou para o espírito, ela deve ser tratada igual os alcoólicos anônimos tratam a pessoa que é alcoólatra, Uhum. sabe? Então, por quê? Porque tudo que é um exagero, que causa uma dependência, que te traz impotência, que você não consegue resistir, você não consegue lutar contra, você se sente, então, digamos, sendo engolido por aquela situação, né? É o exemplo do alcoólatra. Por que que o alcoólatra consegue se curar com a ajuda do Alcoólicos Anônimos? Tem um Harry Potter lá que ele pega uma varinha Varinha. de condão lá, né? Aí, ó, tum, aí o cara fica curado. Não. Primeiro passo, ele precisa reconhecer-se como alcoólatra. Ele precisa reconhecer o problema. Ah, eu tenho um problema com bebida. Aí ele vai buscar, e aí sim, por quê? Porque ele se abriu a uma possibilidade do novo, que é a vida sem a bebida. Perfeito. Muitas vezes, o alcoólatra vai lutar ali, depois daquilo, a vida inteira contra o desejo dele de consumir alguma bebida alcoólica. Né? Ele nunca mais vai beber, mas a vida inteira ele vai ter vontade. E aí, por isso que eu digo, não é uma luta contra o mundo, é contra você mesmo. É, mas é verdade. Acho que a velha máxima, né? Que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, eu acho que ela vale aí, né? Porque isso é algo muito interessante, né? Sim. É Assim importante, como mostra também que o seu maior aliado também é você. sim, 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 sim. Agora, você veja quantas consequências estranhas, né? Não vou dizer negativo, mas consequências que não vão te auxiliar, né? Numa expansão de consciência. Quantas consequências traz essa questão, esse pequeno tema aí, né? Que a gente trouxe aqui agora, o tal do vitimismo, né? Uhum. Ele muitas vezes ele pode levar as pessoas a um foco tal na negatividade e ela gera um padrão de pensamento tão negativo que é uma das grandes causas, por exemplo, de depressão, né? Pode levar a ponto extremo, que é o suicídio. Gente, o suicídio Sim, está ligado ao vitimismo. tá ligado ao vitimismo. Um padrão e foi se afundando naquilo. Ah, Nelson, mas você não sabe o passado que eu tive, a situação que eu tive. Tudo bem, ó, aconteceu, é fato, porém é o seguinte: o que você vive hoje, que você justifica no passado,
É porque você está olhando para aquele passado como algo que faz parte e justificando-se a continuar mantendo esse padrão por causa do passado. Porém, se você não tiver percepção de que se continuar nesse padrão, nada vai mudar, ou seja, se você quer mudar alguma coisa, você tem que fazer algo diferente. Isso me faz lembrar uma Posso te história. fazer uma pergunta? Eu Por para favor, você, meu amigo Edson. vamos lá. Edson não, desculpa, Nelson. O Edson acabou de me mandar uma mensagem, aí apareceu o nome dele aqui. Aí eu falei, ó, Edson. Mas, Nelson, falando sobre esse assunto, né? E aí você me trouxe aí e expôs a sua situação. Eu acredito que quando você sofreu as queimaduras e tal, doeu, né? Ai, cara. Rapaz, foi uma situação bastante complicada, porque eu fiquei 64 dias internado na Santa Casa, na ala específica de queimados. E quando eu entrei no hospital, minha mãe já estava lá, porque eu trabalhava num lugar distante, eu sofri acidente no trabalho, e quando o pessoal estava me levando, o pronto-socorro, e o pronto-socorro depois uma ambulância, me levando para a Santa Casa, já tinham avisado meus pais já estavam na Santa Casa esperando eu chegar. Eu cheguei de ambulância, no pronto-socorro que eu passei antes me sedaram, então eu estava meio sonolento para aliviar as dores que eu estava sentindo, e aquilo no momento da queimadura, até entrar no carro, alguém me levar, aquilo foi chegando a um extremo de dor que estava insuportável. No pronto-socorro me colocaram um monte de atadura, enfiaram na ambulância, me deram sedativo, então eu cheguei sonolento na Santa Casa, e eu me lembro que eu estava na maca, quase dormindo, e estavam me levando para o quarto. Eu não cheguei a ver meus pais. Minha mãe me contou depois que assim que eu estava passando, ela conseguiu me olhar, indo na maca, indo para o quarto, porque a ala que a gente fica, ela é de isolamento, a gente não recebe visitas, Aham. e Até por aí, questões bacterianas, né? isso, de contaminação, né? Porque você está com o teu corpo exposto, que a proteção é a pele, e se não tem mais Uhum. essa proteção, o risco é grande. Então, uma ala específica para isso. E a minha mãe me contou que quando eu estava indo para o quarto, ela perguntou para o médico como é que eu estava. E a resposta do médico para minha mãe foi o seguinte: vamos ver se ele sobrevive às primeiras 48 horas. Essa foi a resposta que o médico deu para minha mãe, que impactou por demais na minha mãe naquele momento. E minha mãe é uma pessoa bastante religiosa e tal. Ela ficou de fora da ala, ela ficou 3 dias lá do lado de fora da ala. Durante esses 3 dias, ela esqueceu de tomar banho, esqueceu de praticamente comer, ela dormia ali sentada, e durante esse tempo todo ela ficava orando para mim ali do lado de fora. Eu acho que Normal. a minha recuperação até com certeza foi de uma forma bastante diferenciada, e eu atribuo isso a essa postura da minha mãe. Eu até brinco que eu falo que minha mãe me colocou no mundo 2 vezes, né? No momento em que eu Uhum. nasci e desta vez. Mas assim, Pierre, naquele local lá, eu cansei de ver pessoas entrar durante os 64 dias que eu fiquei. Eu cansei, tá? Eu falo cansei porque foram muitas. Pessoas que entraram com queimaduras num nível de gravidade inferior ao meu e morriam. Eu cansei de ver. Uhum. Eu vi muitas pessoas. Teve jovem que eu até fiquei ali num contato durante uns 2, 3 dias e depois eu sei que fiquei sabendo que faleceu. Então foi uma situação bastante complicada e também eu tive que fazer várias cirurgias e foi um processo doloroso demais. Uhum. E Uhum. 2 anos depois eu ainda estava no processo de tratamento, que ainda fiz algumas cirurgias depois que eu saí, depois que eu saí da internação, mas foi algo bastante impactante, né, na minha vida, não só a questão emocional, mas física, e foi bastante complexo. A gente entende que é uma coisa bastante impactante, porque deixou marcas não só emocionais, mas no corpo, né? Mas por que eu estou perguntando isso, né? O pessoal deve perguntar, deve estar vendo eu perguntar isso para você, deve estar pensando assim, pô, o Pé é idiota, ele queimou o corpo com queimadura de terceiro grau, e ele perguntou se doeu. É claro que doeu, né? Então o pessoal deve estar sem entender. Sim, doeu, claro, eu sei que doeu. Mas dói ainda? Então, Pierre, é isso que eu queria chegar. Hoje eu conto isso com naturalidade. Eu lembro disso, isso não me impacta mais emocionalmente. Porque eu entendo que foi um processo meu. Aliás, Pierre, eu vou ser bem sincero com você. Talvez se eu não tivesse passado tudo isso que eu passei, hoje eu não tivesse uma clareza maior de mim mesmo. Não estou dizendo que eu sou algum expert, algum vidente, não é nada disso.
Mas quando eu comparo como eu era antes e como eu sou hoje, eu acho que esse processo ele foi tremendamente impactante de forma positiva, para que eu Uhum. hoje pudesse, por exemplo, estar aqui batendo papo sobre esse assunto com você, e eu E vejo isso uma abordar coisa legal. Aliás, eu quero deixar claro que eu não conto isso esperando que alguém sinta pena de mim de forma nenhuma, porque não está me dizendo mais nada. Aham. Mas eu confesso que foi um processo que eu tive que passar, entender, compreender, administrar isso, compreender que são situações que todo mundo está sujeito, mas a grande diferença é que hoje eu entendo isso e falo o seguinte: o que importa não é o que acontece na sua vida, mas como você lida com essas situações que vêm até você. Esse é o grande Uhum. diferencial. E aí é que vai Sim, diferenciar você ficar no vitimismo, ou usar aquilo para dar um salto, modificar, aprender muita coisa e depois olhar para trás e dar risada ainda disso tudo. Hoje eu dou risada. exato, exato. E aí é por isso que não dói mais, porque apesar de ter deixado marcas tanto emocionais quanto no seu corpo, você deixou o passado no passado. E Isso o aí. passado só pode servir para uma coisa, que é para ensinar você a fazer o seu futuro ser diferente. Você não pode fazer nada em relação ao passado. Ele já está lá, já foi determinado, já foi escrito. O que você pode fazer é pegar o passado com as ferramentas emocionais e de vida e de consciência que você tem agora e construir um futuro melhor, um futuro diferente. Tá? Agora você, meu amigo, que você está aí, se você ficou com pena do Nelson, saiba que ele é casado com uma venusiana, tem outros motivos variados para você ter pena do Nelson, não precisa ter pena por causa disso, viu? Aliás, eu sou casado com uma venusiana também e é osso. Tá certo, é. Pois É é. aquela máxima de que quanto mais venusiana, mais problemas você tem na vida. Ainda mais quando a venusiana é guerreira ainda, né, Pierre? Pois é. Temos Mas que... fazer o quê, né? Mas é importante. Mas Agora, a verdade é essa, gente, sabe? O vitimismo, ele pode estar em volta de você, oscilando no seu meio, nas pessoas que você conhece. Não se trata também, tá, gente, de você aí que está do outro lado ser um monstro sem coração, tá? Ah, não, eu não me envolvo com vitimismo, eu não me sinto vítima e para mim quem se faz de vítima, tem que se lascar mesmo. Não, não é essa a questão. A questão é você não se envolver, não deixar, não se permitir ser tomado por essa máquina, vamos dizer assim, do vitimismo. Mas, claro, se você está conseguindo sair limpo no meio desse mar de lama, o que que custa você estender o braço e puxar um ou dois, né? sim. Por isso que eu sempre digo que é importante, se você até escolher estar nessa posição de auxílio, é importante que você esteja num ponto seguro, né? Não Sim, adianta a pessoa estar ver o outro se afogar e se jogar no mar junto, não. Você precisa estar num barco bem ancorado, bem estável, aí você está em posição de auxílio, né? Porque preparado, dentro d'água se afogando não dá, né? não dá. Mas é Mas por é isso que eu já sou da política do salva-vidas, que a pessoa tá lá, o salva-vidas pula na água para pegar a pessoa começa a se debater muito, o cara dá um apagão na pessoa que está ali e salva ela, sabe? Então, por quê? Porque naquele momento, nada do que ela possa fazer por si mesma vai surtir algum efeito. E ela ainda pode não só danar a si mesma, como a própria pessoa que está tentando ajudar. Então, você tem que ter preparação para saber até mesmo até onde você pode doar e até onde você tem que ser enérgico. Porque sim, você, às vezes, ser enérgico, você ser contundente, você não está sendo malvado com a pessoa de vitimismo. Pelo contrário, você está sacudindo ela para ela sair daquela realidade. perfeito. Mas é isso mesmo. Assim, hoje a gente vê muitas pessoas que às vezes estão em situação, por conta de várias questões, né? E ali afundada no seu próprio vitimismo, ela tem muita dificuldade de sair daquele padrão. Uhum. O que, Pierre, dentro da sua
das suas terapias, eu sei que você, durante a sua vida toda, você sempre esteve em muita posição de auxílio a muitas pessoas, com o seu trabalho terapêutico. O que que a gente pode estar orientando uma pessoa, o que ela pode estar fazendo, para se caso ela esteja nesse processo tão complexo, o que ela pode fazer para buscar um caminho, formas, para poder sair desse padrão e tentar e buscar, né, exteriorizar mais o potencial dela. Eu respondo isso com uma palavra, meu amigo: Uhum. prioridade. Prioridade, muito bem. Sabe o que eu acho engraçado? A gente está falando aqui sobre como o vitimismo atrapalha bastante justamente a relação de você despertar a consciência, que é aqui o nosso grande propósito nesse nosso podcast aqui, é Perfeito. ajudar as pessoas a despertarem a consciência. E nesses anos, 25 anos de terapia, eu não enlouqueci, então eu imagino que eu sou um bom terapeuta, né? Nesses 25 anos, eu já escutei de tudo. Mas nesses últimos anos, uma das coisas que eu mais escutei, né? Eu acredito que você tenha escutado ou essa mesma frase, porque você também é terapeuta, ou algo similar, é a pessoa que fala assim: ah, eu às vezes estou vendendo a janta, o almoço para comprar a janta, como é que eu vou pensar em despertar de consciência? Sabe? Aham. Então, aquela pessoa que se coloca na posição do pobre. E nos dias de hoje, essa condição do pobre, por que que eu estou abordando isso? Que, na minha visão, o pobre é o capeta, está lá no inferno, sem glória divina, tá? Mas existe um movimento, assim como existe movimentos de levantar bandeiras, existe um movimento de glamorização da pobreza nos últimos Perfeito. tempos. Tem se visto muito, sim. É legal ser pobre, é Uhum. bonito ser pobre, sabe? Mas as pessoas não entendem o que a palavra pobre traz. O pobre, ele está impregnado ao vitimismo, sabe? De uma forma que é como você pegar a roupa escrito vítima no peito e botar, Uhum. Sim. né? Aí a pessoa fala: ah, eu estou vendendo almoço para comprar janta, mas ela compra uma televisão de 55 polegadas e paga em 300 vezes, mas paga. Ela se Uhum. endivida, mas paga. Ela tem um iPhone de última geração. Ah, Pedro, mas você está falando que você é contra a gente ter as nossas conquistas? Não, de forma alguma. Eu sou extremamente a favor. Mas se você se esforça tanto para obter, às vezes, conquistas tão pífias, como uma televisão nova, como um aparelho de computador novo, um iPad, um iPhone, cara, pensa no quão mais interessante, mais grandioso e mais legal seria você fazer o mesmo investimento em relação a si mesmo, ao que você vai ganhar em espírito e não em matéria, o que você vai ganhar em conhecimento de si mesmo, e isso vai fazer você, ó, sair da massa, Perfeito. É isso sabe? mesmo. É isso que as pessoas não entendem. O despertar consciencial, o trabalhar o crescimento consciencial, ele tem que ser prioridade na sua vida. E aí todas as outras coisas vão congregar juntos. Agora, se você olha só para a sua vida material, você vai tomar muita paulada do mundo. E nem essa vida material você vai, às vezes, conseguir sustentar da maneira como você queria. Por quê? Porque toda uma série de outras coisas da sua vida que precisam de atenção estão sendo sumariamente ignoradas. E Isso. o que as pessoas não percebem é que a maior de todas elas que está sendo ignorada é ela mesma. Uhum. Trazendo uma analogia para isso que você está falando aí, tentando olhar isso, eu gosto às vezes de dar uma olhada bem simplista, tá? Então, Eu pensa também assim, gosto. vamos pensar assim, o ser humano é espírito, eu vou atribuir três partes do ser humano, tá? Só para fazer analogia. O ser humano é espírito, é corpo e é roupa, né? Porque, só que a Boa. questão é a seguinte, quando a gente fala que é roupa, não é só a roupa física, mas os bens que você possui. Sua casa, seu carro é sua roupa, né? Seus bens é sua roupa. E as pessoas acham que elas são a roupa. Não, tu não Sim, é roupa. Tu nem corpo físico é.
quem dirá ser roupa? Então as pessoas se apegam tanto e acham que, a hora que vier a transição planetária, até lá eu consegui, eu tenho casa própria, eu tenho carro, eu tenho isso, eu conquistei, eu tenho fama, eu tenho nome, eu sou considerado na sociedade, e isso não significa nada. Quando a gente Não. fala de despertar de consciência, é algo interno, que muitas vezes nem tem a ver com o corpo físico, e sim com o teu espírito, né? Tua essência, ou vamos dar o nome aí que a gente quiser. Mas aquela parte não física é que realmente é você. E se você não olha para isso, não observa que tipo de frequência eu estou no meu dia a dia, que tipo de emoções, sentimentos, que tipo de pensamentos eu tenho no meu dia a dia, e se você concluir que a maioria dos teus pensamentos é tudo aquele nível mais denso, né? O vitimismo é uma coisa muito interessante, né, Pierre? Sem querer mudar de assunto, mas outro dia eu estava vendo isso, eu achei algo absurdo. A pessoa trabalha, ela tem um emprego, e aí ela quer ganhar mais, não quer declarar para ninguém que ela tem aquele emprego para continuar ganhando o auxílio Bolsa Família. E nem Olha direito só. tem, nem direito tem, não tem direito dentro daquilo que ela ganha, não tem direito, mas esconde o que ganha e está lá no Bolsa Família e achando isso lindo. Então, Ou ela não seja, se faz de vítima, tem isso. mas não é. Eu vejo que ainda é pior, porque ela não percebe o quanto ela está plantando na vida dela, que cedo ou tarde ela corre o risco de colher, né? Então, é uma Sim. questão muito estranha, né? Que a gente Olha observa só aí. o quanto é interessante um tema tão pequeno, né, tão simples quanto o vitimismo, que é uma coisa que a gente tem visto aí com uma certa ridicularidade até nos últimos anos, né? Porque todo mundo fala sobre isso, virou uma coisa quase que banal. Mas quantas coisas a gente conseguiu costurar, agregar e trazer para uma visão diferenciada para as pessoas verem o como o vitimismo pode atrapalhar o seu processo de expansão, como o vitimismo pode atrapalhar as suas autodescobertas, os seus crescimentos, os seus ganhos, né? Assim, Eu adorei essa sua colocação. Eu sou do grupo do Visão Simplista, né? Eu digo até que os meus exemplos são super esdrúxulos, né? E eu adorei porque assim, a pessoa pode achar que ela é a roupa, porque ela tem o carro do ano, porque ela tem a mansão, mas aí ela calça 45, não acha onde lugar onde tem sapato para ela, vai ter que mandar fazer. Ou seja, ela tem uma série de coisas, mas uma coisa simples, como às vezes um calçado, ela já não vai achar com facilidade. Então, ou seja, você não é isso, entendeu? Isso é a sua transição, é o seu processo transitório. Você não se torna, digamos, uma coisa, vamos dizer assim, porque você nasceu numa família, ou porque você nasceu com tendência a ter mais peso, ou porque você nasceu parecendo uma Barbie loira branca de olhos azuis. Você não é isso. Isso é o que você está. assim. Mas o que você é aquilo. Essa frase, eu gosto muito dessa frase, porque é o que você realmente é, tá? O que você é aquilo que você não mostra para ninguém, você sabe e tem vergonha de olhar. Perfeito. E aqui trazendo outro ponto também, né, Pierre? Não estamos de forma nenhuma dizendo que não é legal, não é importante a prosperidade, ter o carro. Não, pelo contrário. Porque a vida, o mundo, o universo te oferece para todos nós essas questões e elas devem ser sim usufruídas, utilizadas. Mas eu brinco no seguinte sentido: às vezes eu brinco às vezes num grupo de pessoas e eu faço a seguinte brincadeira hipotética. Eu peço para as pessoas imaginarem em que de repente o mundo acontece um problema e aí, tudo quanto é registro de seus bens, registro de sua casa, de seu carro, desaparece. Ou seja, você, de repente, de uma hora para outra, não tem nada, você não tem um RG, não tem nada, você não tem mais um histórico de vida, de passado. E aí Aí está você lá morre. você. Você perdeu, você não tem mais casa, você não tem mais emprego. E a pergunta que eu brinco para a pessoa é assim, tá, desse momento diante, o que você faz? Pierre, é impressionante como tem pessoa que fala, eu me mataria. Eu ia cometer um suicídio. Então, Aham. elas associam tanto que elas são a roupa, né?
que acham que a hora que tirar a roupa, eu não existo mais. Tamanha é a falta de não olhar a própria essência, né? O que cada um de nós Sim, somos em sim. essência. Perfeita a colocação. Perfeita. Eu gosto muito dessas colocações porque isso faz as pessoas pensarem de maneira mais prática, né? E enxergar, às vezes, através de um âmbito que elas não estão condicionadas a fazer. Sim. E perfeita a colocação. Eu queria aqui trazer, eu perguntei porque assim, a gente às vezes, né, quando a gente combinou de bater esse papo aqui, às vezes a gente vai tentar fazer um pouquinho a lição de casa, e eu peguei lá, eu vi, fiz algumas anotações, e eu trouxe aqui 5 itens, que ao meu ver Hum. são muito interessantes para a pessoa, pelo menos, iniciar um processo para sair dessa questão de vitimismo, caso ela esteja em um processo muito complexo, né? Porque muitas vezes a gente tem posturas tão pequenininhas do vitimismo e acha que aquilo também não pesa, mas pesa sim. Não só É as o grandes. famoso achar que não faz mal, né? É isso, um pouquinho não tem problema nenhum, né? Tá? É Aham. normal. Eu só gosto de dizer muito isso, né? É normal, todo mundo tem, todo mundo faz, é normal fazer. Todo mundo rouba grande, se eu roubar um pouquinho não tem problema nenhum, né? Sim, É um ponto importante. E mas aí, você não é todo mundo. perfeito. E aí nós já discutimos um deles que a gente falou aqui sobre essa questão de como buscar sair do vitimismo, que é a questão de você primeiro reconhecer essa postura, Sim, né? Então, acho que eu gosto de fazer um convite às pessoas a se observarem mais, começarem a ficar mais atentas a que tipo de pensamentos tem, como é que lida com as questões do dia a dia, porque muitas vezes a postura de vitimismo e reclamação está tão automatizada que ela acha que já faz parte da vida, ela nem consegue perceber certas sim, posturas. sim. Então, primeiro ponto, eu vejo que a pessoa precisa reconhecer isso, né? Tanto é que esse é o primeiro ponto que vai levar ao priorizar-se, né, que eu falei e tal, que tanto eu quanto você, como terapeutas, a gente está cansado de pegar pessoas que vêm fazer as terapias conosco e elas tentam, e se a gente ficar calado durante uma hora, elas já reclamam durante uma hora. Perfeito. É, Elas utilizam a terapia como mais uma fonte de vazão para continuar repetindo o mesmo padrão. perfeito. Isso precisa ser revisto. O segundo Sim, ponto que eu gostaria de trazer aqui, Pierre, é a questão da pessoa se responsabilizar por si própria. Porque fica muito cômodo qualquer situação que acontece em mim, eu responsabilizar o mundo, a situação, o governo, o meu ex-marido, o filho, o assassino, o bandido, não importa. As pessoas sempre justificam um padrão negativo, um padrão que não te leva a nada, mas ela se justifica porque o mundo, algo externo, né, justifica aquilo. Então, a questão de a responsabilidade pessoal, ela é o segundo ponto que eu considero muito importante para essa mudança. concordo. Né? Concordo, em gênero e grau, sabe? Até porque, assim, é comum a gente ver isso aí que você falou, né? Das pessoas culparem uma série de outras situações. Hoje virou meio que moda falar dos governos, né? Da política, mas as pessoas esquecem que a gente não está numa monarquia, né? É, A gente está na democracia aqui. E se a política que está lá, ela não está condizente com o que você acha, mas somos nós quem escolhemos, significa que por mais que às vezes você não ache que é o correto, você pode achar, mas não demonstrar. E uhum. aí eu concordo com aquela máxima que diz que cada país, cada lugar tem o governo que merece, sabe? Ah, Pierre, você está dizendo então que o país merece ser ruim e lascado do jeito que ele é? Então, eu acho que sim, porque se a gente fala da forma como o nosso país é regido e a gente olha para a mentalidade do povo de levar vantagem, como Sim, você pode esperar e cobrar alguma coisa de alguém que está aqui nesse patamar, que é o seu líder, mas você não agir da maneira como você espera que ele haja? sim. Enquanto você não assumir essa responsabilidade, como é que pode fazer alguma mudança, né? É a coisa de você, que você mesmo falou, você reconhecer, né? Como é que você vai mudar algo que você não reconhece que tem? É isso mesmo.
E aí o terceiro ponto que eu trago aqui é a questão da pessoa começar a ter mais autoestima e mais autonomia. A autoestima ela é Isso. importante porque se você se olha no espelho e não se valoriza, a pergunta que eu faço é: quem é que vai dar valor para você? Hum, O único lugar que você vai iniciar um processo de valorização de si é dentro de você. Então, precisa Sim. requer essa mudança. É você sair do estado de dependência, de depender que o outro te valorize. Não, você precisa se valorizar primeiro. Porque é aquela velha história que a gente está falando, né, Pierre? Quando você se valorizar, o mundo vai passar a te dar mais valor. Uhum. Esse é o terceiro ponto aí que a gente vê como algo muito importante nessa mudança desse. Até porque, como eu falei da glamorização da pobreza, também tem uma glamorização da feiura, né? Do coitadinho, né? Ah, não, eu sou feio. Também tem essa mesma questão. Ou eu sou pobre. Não, não, eu sou pobre. É que eu nasci assim, né? É, é. Eu acho muito errado isso, sabe? Coisa do, ah, eu sou pobre, eu sou feio. Ah, tudo bem, você pode ter desvantagens ao seu favor, vamos dizer assim. Mas se fosse assim, todo mundo que é pobre e feio ia nascer pobre e feio e morrer pobre e feio. Você falou agora um ponto importante, né? A pessoa achar que tem desvantagem, porque ela olha para o outro e acha que o outro está numa posição de mais vantagem, ele foi favorecido. Exato. Essa é outra Por ideia isso que é equivocada. importante. Mas essa é uma ideia que eu acho equivocada, porque ela não tem noção do que aquele outro lá teve que se empenhar, se esforçar para de repente estar naquela posição que ele está. Que Muitas ao teu vezes nada. ver, e quem é que pode ter a ousadia de achar que a vida para o outro foi mais fácil do que é para você? Uhum, Eu vou saber isso, né? sim. Uma Muitas ousadia. vezes a pessoa não fez nada para garantir estar naquela posição, ou, vamos dizer assim, ter as facilidades de vida que tem, mas a outra pessoa se sente na desvantagem. Sim. Eu usei a palavra de propósito. E aí, o quarto item que a gente verificou aqui, que eu achei bastante interessante, é as pessoas começarem a mudar o diálogo interno. Então, mudar esse diálogo interno é uma questão de observação, de você se auto-observar e começar a perceber qual é o teu hábito de pensamento no seu dia a dia. É muito comum, Pierre, a gente sabe disso, que às vezes as pessoas, quando elas estão quietas, elas parecem que estão numa briga interna. Uma briga, brigando interno, reclamando de alguma coisa internamente, aquele diálogo interno, como se estivesse reclamando de alguém, e se tivesse na frente daquela pessoa, ele ia falar isso, aquilo outro, é coisa como uma briga, tá brigando internamente. Eu já cansei de ver muitos relatos de pessoas que têm esse hábito, que às vezes eu vou perguntar nessas questões tão interior, aí ela para, pensa, não, cara, eu vivo brigando, né? Eu vivo brigando. Então, Eu esse chamo diálogo de barulho mental. ao barulho mental, né? Diálogo interno. E eu vejo, Pierre, que isso não é algo que você está à mercê. Você tem controle sobre isso. Sim, Você tem totalmente. que controlar isso. Totalmente. Você tem um controle total. Mas a questão é que as pessoas, elas estão numa condição, a maioria das vezes, justamente, principalmente as pessoas que têm esse barulho mental, né, que têm esse comportamento conflituoso internamente, numa condição de vitimismo tão grande que quando ela não tem para quem reclamar, ela reclama para si mesma. Exato. E E ela fica, depois logo é a gente que está buscando elevar a consciência. não, e ela fica buscando coisas no passado para justificar que aquele tipo de linguagem dela está certo. Ela está certa na posição dela. Sim, Né? sim. Por quê? Porque esse tipo de coisa reafirma a postura dela do nada fazer. Ela Exato. precisa de ajuda, mas ela não está se ajudando. Perfeito, é isso mesmo. Mas aí isso leva a gente a pensar a seguinte coisa: se você é um barco ancorado no meio do mar e você precisa de ajuda, tá, beleza, você precisa de ajuda. Mas qual a primeira coisa a fazer, se não você pegar o rádio do seu barco e pedir ajuda? Ou pelo menos, sei lá, tentar levantar a âncora antes de tirar o barco do lugar.
Às Se vezes a tirar o própria barco com a âncora no fundo do mar, não vai dar muito certo. Você corre ainda o risco de simplesmente só de tirar a âncora, a própria maré já te levar para um lugar melhor. Já é um risco que você corre, né? Exato, exato. Já é uma possibilidade. Muito bem. E aí eu trago aí como quinto e último item aí, né, que acho que pode ajudar aí a uma reflexão, é a questão da gente procurar manter relações saudáveis, né? Porque muitas vezes as Muito pessoas boa. estão num ciclo tão vicioso, numa retroalimentação com certas amizades, e a gente sabe quando a gente tem amizade que não acrescenta nada, né? Onde ficam ali naquele processo e não ajuda nada. Então, acho que a gente tem que começar também a buscar relações mais saudáveis, né? Não estou dizendo que você tem que arrumar briga com ninguém, mas não se Uhum. entrar tanto nessa sintonia, né? Porque às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente até se dá bem, mas começar a observar isso e buscando contato com outras relações mais saudáveis para que possa você encontrar frequência, energia mais saudável para te ajudar a sair desse processo. Eu vou até mais a fundo aí, porque dentro desse item de você buscar relações mais saudáveis, é um trabalho que você tem que fazer. Não é como se fosse, ah, legal, eu vou buscar novas amizades. Às vezes não se trata de buscar novas amizades. Às vezes se trata de você realmente abrir mão, abdicar da presença de pessoas na sua vida que simplesmente não te fazem bem. Pode ser um parente, por Sim, exemplo, sim. sabe? Ah, Fê, mas Deus não mandou amar o próximo? Mandou, mas não falou para conviver com ele, né? Mandou amar, ama o cara e deixa o cara ir seguir o caminho dele, entendeu? Então, você acha que Deus, né, quando mandou Jesus para passar pela cruz e passar por todo aquele processo do Calvário, na hora que ele estava lá, tinham dois bandidos, né, sendo crucificados com eles. Sim, sim. Um deles foi simpático a Jesus e Jesus falou que ele estaria com ele no reino dos céus. O outro não foi simpático a Jesus. Jesus não falou nada para ele. Ou seja, ele se lascou. Mas Jesus não falou para ele: você vai para o inferno porque você falou mal de mim. Não, ele não falou. Ele simplesmente o quê? Ok, siga seu caminho. O meu é esse. E é isso que tem que ficar claro. Isso. A gente respeitar a escolha do outro, não importa se é uma escolha boa, ruim, ou que dentro da tua forma de ver você não concorda, você também respeita, né? As escolhas que Sim, cada um tem e cada um siga o seu caminho. Agora, não é porque eu respeito que eu tenho que caminhar junto, né? Eu posso escolher um caminho exato. diferente e ele que seja feliz no caminho que ele escolher. Então, essa simplicidade de ver as coisas, Pierre, de simplesmente a pessoa aprender a se desencanar, eu acho que já é tão importante para você levar uma vida mais suave, mais desencanada, mais conectada com a tua essência, porque você se desprende, você solta os seus apegos, você não é mais dependente de alguém, de uma situação, e você consegue se livrar dos medos e até, quiçá, do próprio vitimismo, e aí, então, para poder ter uma vida mais tranquila. E com certeza, se você fizer isso, você vai estar numa frequência vibracional mais Mas, condizente com um processo de expansão de consciência. sim, sim. Sem querer, né? Ou querendo, vamos dizer assim, né? Ou como Chaves diz, sem querer querendo, você toma uma decisão sobre um aspecto às vezes muito simples da sua vida, que é você parar de se negligenciar e anular ou cortar coisas que te fazem mal da sua vida. E inevitavelmente o universo é tão mágico que as pessoas não percebem isso. Inevitavelmente essas ações simples já te arrastam e já te levam para um crescimento, para um condicionamento, para o despertar de consciência, para mudar a sua visão, para que você cresça como um ser luminoso. Inevitavelmente você começa um caminho diferenciado. Por quê? Porque o mundo é isso, né? O mundo eu costumo dizer que é um salão com várias portas, né? Quando você deixa de ir por uma e vai por outra, você está criando outra vertente. Perfeito. É isso mesmo. Meu Muito amigo, eu acho que se a gente não deu nó na cabeça do povo,
pelo menos tiramos alguns. Nem que seja da gente mesmo, né? Muito bem. Ok, Pé, já vamos aí 1 hora e 20 de bate-papo. Eu acho que está de bom tamanho, né, por hoje. Sim, sim. Como eu falei, se deixar nós dois conversando aqui, a gente vara a noite falando sobre um simples tema, Claro, porque um simples tema muitas exato. vezes ele dá abertura para você falar sobre tantas outras coisas, né? Isso. Eu vejo. Mas eu acho que está de bom tamanho e com tudo que foi apontado, para tudo que foi oferecido de visão diferenciada aqui, né? Tanto por sua experiência de vida, quanto da minha visão terapêutica e tal, eu acho que dá para as pessoas começarem a galgar o seu próprio caminho. O objetivo principal, inclusive, desse podcast é estar trazendo essas questões para ajudar as pessoas a fazerem algumas reflexões e que as pessoas também se sintam à vontade aí de também colocar suas opiniões aí, né? Fazer Isso. suas críticas, não sei, o que quiser aí comentar, que afinal de contas é para isso mesmo, né? Para as pessoas também se Sim, colocarem, sim. A dizerem que gente não está aqui em cima de um pedestal, não, não, de forma tá? nenhuma, pelo Falando contrário, né? como se fôssemos os donos da verdade, pelo contrário, a gente está expondo através da visão terapêutica da gente, mas a gente pode também errar, né? Alguma coisa. E o ser humano aprende justamente com isso, né? Com essa interação. Então, claro, está aberto aí para todo mundo que assistiu, né? E quiser comentar, quiser falar conosco, deixe seu comentário. Se quiser dar opinião também de próximos temas que vocês achem pertinentes, a gente vai levar em consideração, né, Nelson? Com Vamos certeza. pensar e tentar trazer para vocês o melhor conteúdo possível. Hoje aqui é um piloto, né? Nós estamos começando Isso. nesse formato. Não é um podcast tradicional, porque meu amigo Nelson e eu não moramos próximos, né? Mas pelo menos uma vez por mês a gente vai tentar trazer um programa com um formato mais de podcast mesmo, onde nós vamos estar juntos, reunidos de alguma maneira. Nem que a gente tenha que dobrar o espaço para isso, né, meu amigo? Isso, isso. A gente faz uma dobra do espaço aí, né? Pronto, aproxima, tira as distâncias, né? Mas é um processo que também, com certeza, ele terá o seu processo de evolução. Pierre, muito obrigado, meu querido. Eu agradeço Eu que imensamente. agradeço. Prazerzaço falar com você e falar com cada um dos nossos ouvintes, ou 30 ou 40. E espero que vocês nos acompanhem, né, nos próximos programas. Como eu falei, deixem comentários, digam o que acharam, porque isso tudo vai ser importante para a gente para trazer um conteúdo cada vez mais sofisticado, mais compacto e mais adequado também à necessidade de vocês. Sim, e sempre trazendo esse foco, né? Que é o despertar da consciência e tudo aquilo que a gente puder estar discutindo, que possa favorecer, ajudar as pessoas a tirar alguns bloqueios, dar um novo olhar. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Só o fato de você Esse é dar o um ponto novo de... olhar, muita coisa já muda. Então, essa é a intenção. E aqui nós vamos nos despedimos. Agradeço imensamente essa oportunidade, Perry. Um grande abraço, excelente semana A para você. oportunidade foi maravilhosa. Aprendi Tem bastante. aquela frase, né, que fala que a vida ela muda toda vez que você olha para ela, né? Então, Sim, de repente é isso, né? É o olhar que está faltando. perfeito. É isso mesmo. Cada vez que um Meu elétron amigo, faz, cada vez que um elétron faz um salto na camada, o átomo já não é mais o mesmo. E esse não salto é mais o acontece mesmo, exato. infinitas vezes por minuto, né? Então nós aqui, graças a Deus, como somos formados de átomos, nós somos sempre uma nova pessoa a cada instante. E temos a Isso. oportunidade de sempre estar ampliando e aprendendo cada vez mais. É como a história do homem e do lago, né? O homem que tomou banho num lago, por mais que ele faça isso todos os dias será um homem diferente e o lago será outro, porque o lago que ele está tomando banho, o rio que ele está tomando banho, não vai ser o mesmo, assim como aquele homem também não vai ser o mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Meu amigo, Eu, prazer. abração, obrigado. Até a próxima. Fica na luz. Até mais.